Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje com o primeiro de uma série de vídeos sobre energia. Eu realmente fico muito feliz por dar início a isso que eu faz muito tempo que gostaria, que já queria estar fazendo, e agora então vai consolidar um momento bastante importante, essa série Energia. E já vamos iniciar falando qual o propósito desses nossos encontros, ou do que nós vamos ver ao longo desses próximos encontros aqui, nos quais nós falaremos especificamente sobre energia. E esse encontro de hoje especificamente definindo o que vem a ser a questão da energia, ou qual o significado que a gente pode atribuir a essa palavra energia, no que tange a utilização disso como uma forma de autoterapia, que é exatamente esse o nosso propósito. A curiosidade das pessoas em relação a esse assunto é muito grande, assim como também às vezes o afastamento de algumas pessoas quando falam que a outra pessoa aplica ou utiliza a energia. Por quê? E isso tudo a gente também vai ver, porque assim como existem alguns que acreditam e gostam do aspecto da energia, outros têm uma miríade de conceitos, e esses conceitos nós vamos também analisar todos eles e vamos ver que aqui, da maneira como eu pretendo mostrar e ensinar, está totalmente fora das linhas básicas que as pessoas apresentam, tanto na sua utilização como na sua definição. Porque algumas pessoas, né, e nós temos duas linhas gerais no que tange à utilização e à definição sobre energia. A primeira dessas linhas, ela leva tudo para um lado extremamente místico, né, onde existe uma mistura muito grande de frequências, de formas de utilização, de conceitos e até mesmo de culturas e crenças, e isso torna a prática em si totalmente obscura e às vezes se perde até a intenção real e a conquista de bons resultados com suas práticas. Por outro lado, existem aqueles que, para afirmar ou para que consigam dar credibilidade ao seu trabalho, se utilizam de determinadas definições, determinadas leis que não têm absolutamente nada a ver com a prática de energia sutil. Então aqui nós vamos ver todas essas coisas, o porquê de utilizarmos determinadas denominações, determinados conceitos, e nós vamos fazer isso ao longo dessa série de vídeos, né? Então, nesse primeiro episódio, o que eu vou chamar assim, nós vamos ver o que é energia, onde a gente pode chegar com isso, né? Por que essa palavra energia? No segundo episódio, nós vamos falar sobre magnetismo pessoal e canalização de energia, que são dois caminhos completamente diferentes para que se possa chegar à utilização também, né, à transmutação interior. E isso é outro aspecto que nós precisamos também analisar o que seja. No terceiro episódio, aí eu vou começar lá, recém no terceiro episódio, né? No terceiro episódio também, eu posso chamar assim parte, né? Eu não sei em quantos episódios nós vamos levar a chegar até essa terceira parte, porque aí nesse terceiro nós vamos começar a falar do Moyin Tian, método integrado de transmutação interior e ascensão. E daí que a gente precisa aqui, já de início, colocar as definições corretas, né? Por que essa série energia separada da meditação? Né? Qual o propósito disso? Porque o meu trabalho, ele precisa estar muito bem definido para aqueles que começam a assistir, para aqueles que estão interessados. Ele se divide em três linhas diferentes, né? A linha da meditação, que trata muito da questão da personalidade, do mental, do emocional. A questão da energia, onde nós vamos ter aí um trabalho mais intenso, né, pelo despertar da energia, pelo despertar desse trabalho com a transmutação interior. A gente tem
Então, a possibilidade de ir mais a fundo até naquilo que a gente começa a trabalhar com a meditação. E o terceiro aspecto é a espiritualidade. E aí sim, exige uma questão de fé, né? Porque nós vamos mexer de fato na espiritualidade com a crença, né? Com a forma como cada um entende a sua conexão com o superior, ou seja lá como queira definir. Aqui, então, nessa série sobre energia, nós vamos nos concentrar e aí vamos entender também assim, ó, que existe uma reciprocidade muito grande em relação à questão da meditação. Elas são extremamente complementares, né? Se eu utilizo só a energia, né, como muitos fazem, usa só a energia, mas não usa a questão da meditação no sentido do tratamento, do autoconhecimento, de se conhecer, de trazer à tona aquelas coisas lá escondidas desde o início da vida, então a gente não consegue ter um trabalho mais intenso com a parte da vitalidade, com a parte do desbloqueio de certos campos de energia. Isso tudo também nós vamos ver com muitos detalhes. Esse é o propósito dessa série sobre energia. Agora, falando especificamente sobre o termo, né, energia, eu vou contar uma historinha que aí já pode também nos trazer uma certa luz sobre esse termo e o cuidado que a gente precisa ter quando fala sobre isso. Certa vez eu entrei numa loja e uma pessoa me perguntou, com o que tu trabalha? Eu acho que até tinha dado um cartão, assim, a pessoa não entendeu nada. Ela perguntou, com o que tu trabalha? Eu disse, trabalho com energia. Aí disse assim, que legal, então trabalha na Eletrosul, na CE, na RGE, sei lá. O que isso significava, né? O que a pessoa entende por energia, né? Ela entende esse negócio que dá luz, né? Pega ali o fio, né? Dá choque, né? Isso é energia. Então a gente precisa entender onde está a origem desse termo, por que energia, né? E aí a gente também precisa, e aqui eu quero já deixar bem claro desde o início, que nós não vamos usar nunca nenhuma definição científica, porque o meu trabalho e toda a definição que eu venho trazer, ela não tem absolutamente nada com ciência. E também não tem nada a ver com bruxaria. Tá? Então, são dois caminhos que não vamos chegar de jeito nenhum trabalhando do jeito como eu pretendo ensinar e mostrar e trazer essa conceitualização toda. Inclusive, um outro detalhe é que não temos nunca mistura com técnicas, com autores ou mesmo com práticas. A nossa prática ela é muito bem definida como uma prática que está, como o próprio nome vai dizer, né, a gente vai ver lá no terceiro episódio, como eu falei, ele é um método integrado, e a gente vai ver isso lá também no segundo, né, quando a gente for falar sobre magnetismo pessoal e canalização de energia, nós vamos fazer muitas comparações com outros métodos, e vamos ver qual é a diferença que existe quando a gente tem a necessidade de simplesmente estar adequando, equilibrando o nosso corpo com um trabalho baseado num conhecimento mais antigo, como era o conhecimento, especialmente o conhecimento oriental, né? Seja o conhecimento hindu, seja o conhecimento egípcio ou o conhecimento chinês ali, taoísta, e a diferença que existe quando nós temos um desbloqueio dessa energia de uma maneira muito mais acentuada. Agora, é essencial ter consciência, ter ciência de que se nós não fazemos o trabalho também da consciência, né, que vem lá pelo autoconhecimento e com as técnicas de meditação, há um total desequilíbrio nesse aspecto também, porque existem umas leis, né, da energia que a gente precisa obedecer. Agora, o que me leva a achar que eu posso estar, de alguma maneira, querendo mostrar algum conhecimento aos outros, né? Então eu preciso aqui, eu sei que a maioria dos que estão aqui já me conhecem, ou dos que vão assistir ainda, mas eu preciso também e quero muito falar para aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Então, o meu trabalho se baseia num conhecimento que eu venho experimentando e
e realizando e compilando no sentido de trazer mais informações e de experimentando, eu diria assim, ao longo de mais de 20 anos. Porém, durante toda a minha vida, desde que eu nasci, eu já tinha algumas percepções diferentes sobre o mundo. E essas percepções a gente chama aí a percepção sutil. Não importa aí se a gente vai entrar, aqui não vamos entrar num aspecto assim do que é essa percepção, mas eu vou mostrar para vocês ao longo dessa série que existe uma possibilidade de uma sensibilização para um determinado fluido de energias, como a gente ainda não definiu o que é energia, mas eu vou definir. E essa percepção sutil nos abre um leque de sentidos que estão além dos sentidos naturais. E aí, então, até em alguma vez eu coloco assim, ó, que muitas vezes, né, as pessoas falam ou entendem que ser supersensível ou suprassensível ou até paranormal com alguns é uma coisa muito distante do ser humano, quando na verdade ela é bem próxima. Porque, por exemplo, assim, ó, quando nós sentimos um campo sutil, né, e aquilo ali não está totalmente palpável, né, não está visível, mas que nós sabemos que aquilo pode provocar algum resultado, então, de alguma maneira, a gente está usando alguns sentidos que não são mais os físicos, né, como seria o próprio tato. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter alguns cuidados para não extrapolar isso entrando em determinadas áreas que não são muito confiáveis, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar com isso de uma maneira muito cuidadosa, com o pé bem no chão, e é por isso que é necessário que a gente entenda a terminologia, que a gente entenda o significado de todas as técnicas que a gente vai usar, e é por isso também que essa série ela vai ser uma série ao mesmo tempo instrutiva e cultural, porque ela vai nos levar a várias metodologias, a várias técnicas, e ainda assim nós vamos ver que para nós, nessa utilização atual que eu vou mostrar sobre a tal da energia, nós não vamos precisar utilizar nada disso, porque aí vem uma outra informação que eu quero também trazer ao longo da série. A maioria dessas definições, se não quase 90% delas, estão totalmente desatualizadas. E aí eu também vou mostrar por quê. E quanto ao método integrado de transmutação interior e ascensão, né, ele é integrado porque lá quando nós vamos ver a parte do magnetismo pessoal e canalização de energia, nós vamos ver que nessa forma de utilização de energia que eu vou trazer para vocês, e que vou explicando ao longo dessa série, nós vamos utilizar uma configuração completamente distinta, né? E o método é integrado porque justamente com ele a gente pode até descartar uma série de outras metodologias. No entanto, eu quero também colocar aqui um chamado para aqueles que já se utilizam de outros métodos, né? Especialmente aqueles que já conhecem Reiki ou outras formas de canalização de energia, como se chama, que experimentem isso e vocês vão ver que os resultados vão ser muito maiores. Ao longo dessa série, ela é dedicada e ela é indicada, digamos assim, né? Especialmente para pessoas que ou já são terapeutas ou que querem utilizar para tratamento pessoal, né? Porque aqui nós não vamos ver formação, né? Não vai existir formação de terapeutas, porque esse não é o meu trabalho. O que nós vamos ver, sim, é a possibilidade de utilização dessa energia num nível pessoal e familiar. Tá? E esse é, inclusive, um conhecimento bastante antigo, né? É uma forma de transmitir um conhecimento bastante antiga, na qual, em primeiro lugar, a gente vai se conhecer, vai se trabalhar, até chegar um momento que a gente pode partilhar isso com alguns familiares ou com algumas pessoas muito íntimas que aceitem disso. Mas aqui nós não vamos ter formação. Não é esse meu objetivo. O objetivo é trazer as informações, despertar essa qualidade de energia ou esse campo sutil e fazer com que as pessoas trabalhem com ela para si mesma e para sua família. Mas então, o que é energia? Quando nós falamos energia, né, e como eu falei ali, eu brinquei até com vocês, que eu cheguei num lugar e a pessoa perguntou se eu trabalhava na RGE, na Eletrosul, né, na CE da época. Nós pensamos assim, ó, o que nos leva a falar ou a usar essa palavra, né? Por que energia? Porque quando nós
nós precisamos entender que existe uma interação muito grande de campos, né, de núcleos que possibilitam a integração do ser humano. E esses núcleos, eles precisam, de alguma maneira, interagir uns com os outros. Se nós formos analisar só o problema técnico, vamos voltando aqui. Então, eu estava começando a falar sobre vocês exatamente sobre a definição ou o motivo pelo qual as pessoas utilizam esse termo energia, né? Inclusive, é importante que a gente entenda, né, que existe uma interação, né? Eu estava falando assim, aqui existe uma interação, né, entre forças, eu vou colocar assim, forças, né? Então existe uma força lá do universo, uma força da Terra e uma força do ser humano. E para a gente entender por que as pessoas usam esse termo, né, essa palavra energia, nós precisamos fazer uma análise, uma comparação, assim, né? Então, por exemplo, assim, ó, quando nós percebemos que alguma coisa não está correta no nosso organismo, né, o que a gente costuma dizer? A gente costuma dizer assim que houve um bloqueio, houve né, parou alguma coisa, né? Ou seja, parou, né? Bloqueou, né? Quer dizer, trancou, travou. Então, dentro de um conceito bastante já antigo, bastante tradicional, a gente percebe então que então precisa de algo que faça aquilo mover de novo, né? Que faça aquilo agir, né? Então, o que faz alguma coisa agir? A gente precisa então de uma energia, né? E aí volta lá a história aqui, né? Energia, né? Tudo bem. Quando a gente vai ver essa definição real, a gente volta lá e vai ver assim que as pessoas definem muito equivocadamente, né, a energia e movimento como uma questão da física. E aí começam a fazer uma série de comparações equivocadas também sobre utilização até de terminologias, né, que não tem nada a ver, porque a questão da energia sutil não tem nada a ver com matemática e muito menos com física. Então, eu volto a dizer, nós não vamos utilizar nenhuma comparação ou definição dessas que a maioria dos grupos fazem, porque isso é totalmente equivocado do meu ponto de vista, né? Aqueles que querem podem ir, mas aí não digam que aprenderam aqui ou que vão utilizar isso de acordo com essas definições equivocadas. Por quê? Porque também nós não vamos entrar naquelas, né, naquelas outras pessoas que levam tudo para o campo do místico, né, tudo para o campo do sobrenatural, quando também nós vamos ver que essas definições não são adequadas para a nossa prática em si. Por isso mesmo, eu decidi dividir, né, como eu estava falando, né, método integrado de transmutação interior e ascensão. Quando nós pegamos essa questão da transmutação interior, nós vamos estar falando exatamente sobre a maneira que desde lá da antiguidade, desde lá das culturas mais tradicionais, mais antigas, se utiliza justamente para quê? Transmutar significaria o quê? Significaria, primeiro, pôr novamente em movimento as energias internas do ser humano e que elas estejam depois em acordo com a energia da Terra e depois em acordo com a energia universal. E aí essa movimentação, esse fluxo constante, produz algo no ser humano, produz a sua evolução. Mas é por isso mesmo que eu separei aí a questão da meditação, dando uma importância específica para ela, porque sem aquela movimentação, sem aquele desbloqueio da parte da personalidade, com todos os seus problemas emocionais, com seus problemas mentais, até os seus problemas físicos, né? Porque quando a gente fica com esse rolo, né, fica se trancando aí no emocional ou no mental, o físico também se tranca, o físico também não anda, ou ele anda até demais, né? No sentido de que nos traz determinados problemas. Então, quando a gente volta a entrar em equilíbrio, e é esse equilíbrio que nos interessa quando nós vamos utilizar a questão da energia, esse equilíbrio entre forças, esse equilíbrio entre os aspectos, né? Nós vamos entender o ser humano como uma fonte de movimento, que precisa estar em contínuo movimento. Né? Até nessa última live que eu falei que o tema era felicidade, né? A segunda parte sobre a felicidade, eu falei muito dessa questão
de que a gente precisa ter tudo isso muito bem analisado, né? A questão do movimento, né? De transmutar, de ir além, né? Não deixar as coisas paradas, trancadas. Então, é muito importante que a gente entenda esse aspecto, né? Energia como movimento e, ao mesmo tempo, como um equilíbrio dessa energia pessoal, a energia do ser humano, em equilíbrio com a energia da Terra e que aí depois pode acessar a energia universal. Nesse sentido é que está a questão da energia. Então, eu volto a dizer, para quem está dedicado essa série de vídeos, primeiro, como um desafio àqueles que já são terapeutas, para aqueles que utilizam determinadas formas de canalização de energia ou de energia em si, né? Que eu vou, com tudo que eu vou mostrar, eu vou de que realmente as pessoas podem alcançar resultados muito maiores com essas técnicas, com o ponto de vista, né? Com mudanças de atitudes, com mudanças de formas de atuação. E o outro aspecto é que aqui não é formação. Nós não vamos fazer formação de terapeutas. Eu vou mostrar formas de utilização para as pessoas utilizarem para si mesmas e para seus familiares. Aqueles que são terapeutas ou que utilizam alguma forma de terapia nesse primeiro momento podem utilizar também essa como uma força maior movente das suas técnicas e vocês vão ver a diferença. Por isso essa série de vídeos, né, como eu estava falando antes, que eu acho que não vamos conseguir recuperar aquela primeira parte, essa série de vídeos, né, nesse primeiro encontro é isso, é sobre energia, essa primeira definição e trazer essa introdução que eu acho bastante importante sobre o meu propósito aqui. Depois nós vamos na segunda parte, que eu, como eu disse, né, não sei quantos episódios cada parte vai ter, mas na segunda parte nós vamos falar sobre canalização de energia, aliás, sobre magnetismo pessoal e canalização de energia. O que é magnetismo pessoal e qual a diferença para canalização de energia. E só lá no terceiro, a partir do terceiro, é que nós vamos ver o que é método integrado de transmutação interior e ascensão, o Mointian. Quando nós pegamos a parte de integrado, lembrem-se, é integrado porque, de alguma maneira, nós temos todas as forças e técnicas que poderiam ser aquelas de outros modelos, de outras técnicas, de outros lugares, de outros autores, né, ou de outras práticas, e que, de alguma maneira, a gente tem tudo integrado aqui. E isso não é um simples palavreado, é algo que a gente pode sentir na prática. E a parte da transmutação interior é justamente isso, como nós podemos aliar a questão da meditação, no sentido de entender os mecanismos emocionais e mentais, e aliar isso a práticas com a energia que vão acelerar esses desbloqueios ou essas resoluções, e para aí fazer então circular aquelas 3 energias que a gente falou já da outra vez, até nessa live anterior, né? Que são a energia física ou sexual, a energia emocional, a energia mental, né? Que nós temos no nosso ser. Quando essas energias começam a ser movimentadas, então nós podemos interagir primeiro com a energia da Terra e depois com a energia universal. Sem esse equilíbrio, nós não atingimos aí o terceiro ponto, que seria a ascensão. E essa ascensão, aí nós não vamos falar aqui nessa série, porque ela é relativa à espiritualidade. E quando nós falamos em espiritualidade, aí nós entramos muito na questão da crença, da fé, do dogma, né? E eu aqui até aceito muito que a gente realmente tenha muito dogma. Por quê? Porque o dogma faz parte de algo que nós não podemos realmente comprovar. E eu não estou interessado realmente em comprovar algo cientificamente, porque o nosso trabalho energia sutil não tem como ser tratado como ciência. Mas também eu não gosto do outro lado, né, da não ciência, como algo solto e que acredita só no sobrenatural. Por quê? Nesses mais de 20 anos que eu trabalho, há sim muita experimentação, muitos resultados conseguidos, muita
forma de entender a atuação da energia quando ela é feita com disciplina, com responsabilidade, com conhecimento. Então, quando a gente aplica isso com muito conhecimento, com prática, com disciplina, nós temos sim resultados especificamente ou especialmente para nós e depois para aqueles com os quais a gente pode entrar em contato ou para a nossa família imediata. Porque quando nós facilitamos o equilíbrio no nosso meio, nós temos também facilitada a nossa transmutação e a nossa elevação, né? E aí entraria no aspecto da espiritualidade, que talvez seja aí uma terceira série de vídeos. Então, voltando, é muito importante levar paralelamente e concomitantemente a série de meditação e a série de energia. Ao longo dos nossos episódios, né, das nossas partes que nós vamos ver, eu vou trazer muitos exercícios, mesmo para pessoas que ainda não são iniciadas, né, que aqui ainda não falei o que é, vou falar lá na terceira parte, recém, mas eu diria assim, desbloqueadas para essa energia, né, seria esse termo nessa hora, desbloqueadas para a energia, mas ainda assim, por quê? Porque existem duas formas de se ter a energia desbloqueada, essa energia. Aí nós entramos mais num contexto assim, ó, eu falei que a energia é a questão movedora, né? É um movente, é um movimento. Agora, para ter esse movimento desbloqueado, existem duas formas, né? Uma prática mais tradicional, como seria a yoga, tai chi chuan, shiatsu, qigong, e as práticas egípcias antigas que levavam em consideração determinados centros de energia ou chakras, né, conforme a definição de cada um. E a segunda é a iniciação. Mas a iniciação, que seria uma forma rápida, sem conhecimento e sem a utilização atual, e aí entra um outro aspecto, né, que a maioria das pessoas não sabe, mesmo trabalhando com energia, que hoje a maioria das técnicas poderiam ter um resultado muito maior se elas atentassem para que as definições e mesmo o fluxo de energia que tem já está totalmente desatualizado, porque há uma série de conhecimentos, de conceitos e principalmente de energias que elas não estão dando a verdadeira importância porque estão presas a determinados conceitos e técnicas. E aí, como eu estava falando antes, né? Como eu posso dizer assim, né? Quem sou eu, afinal de contas, né? Bom, eu venho trabalhando há mais de 20 anos com esse método, mas desde a minha infância eu sempre fui, né? Tive essa parte da sensibilidade muito aflorada, e isso justamente é a questão assim, ó, que nos leva, o trabalho com a energia, quando ele é consciente, ele nos leva a despertar determinados sentidos, determinado fluxo, que não é simplesmente a percepção sensorial. Nós vamos então nos sensibilizando ao longo das práticas para um despertar de um mundo completamente diferente. Mas esse mundo, ele não é um mundo cheio de fantasia, de serizinhos, de luzinha, não, nada disso. É um mundo no qual nós vamos utilizar isso de uma maneira muito prática para obter algum tipo de resultado, e especialmente esse resultado que nos interessa nesse momento é o resultado nas resoluções daquelas coisas que nós temos conosco. E aí, quando isso vem e equilibra, nós então conseguimos manifestar uma melhor vitalidade, uma melhor acuidade mental, uma melhor relação com o nosso meio, uma relação melhor com a nossa família, com o nosso trabalho, né? Todos esses conceitos que a gente já vem trabalhando na série de meditação. Então, elas vão ser muito, elas se complementam muito, né? Como a gente pode perceber. Então, eu acho que esse é o nosso propósito hoje, né? Apresentar essa série. Eu espero que vocês sigam, né? Eu espero que na próxima semana eu já consiga ter um novo capítulo que vai ser a diferença entre magnetismo pessoal e canalização de energia.
Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro porque essa palavra energia vai nos perseguir agora ao longo dessa série, né? Energia como um movente, inclusive porque ela é movente, então aí nós podemos até analisar assim, né? Por que, que ela precisa ser o movente? Por que, que ela precisa trazer a força que move, né? E aí nós vamos também analisar essas energias internas, né? Que eu já falei assim, uma delas, a principal é a sexual, que precisa estar em ordem. A outra que impede muito que a gente tenha esse fluxo constante é aquilo que nós ingerimos contrário ao nosso bem-estar, né, com a nossa alimentação. E a terceira e óbvia é aquela que vem do nosso meio, né, por meio das emoções, dos pensamentos, né? Então, quando não há um equilíbrio nisso, há bloqueios em algum nível. E é nisso que a gente vai muito trabalhar, muito mesmo. Então, a questão do movente, né, também a gente pode muito perceber que lá até no Aristóteles já falava, né, que tinha uma ideia assim de que tudo se move, né? Tudo se move, tudo se movimenta, né? Então, uma coisa move a outra. Por exemplo, se eu pego uma pedra e empurro, ela se move. O movente fui eu. Mas aí, se alguém me empurra, o movente foi outra pessoa. E eles faziam esse raciocínio ad infinitum. E aí chegavam num movente primeiro, né? Aqui não nos interessa esse movente primeiro, para eles lá tinha aquele conceito de Deus, de divindade e tudo mais. Mas aqui nós podemos perceber, ou falar, né, como uma energia cósmica. E essa energia cósmica é com a qual nós vamos interagir. Quando falamos que tem uma energia movente da Terra, movente do ser e a movente do cósmico. Quando nós usamos a energia de forma canalizada, nós dizemos que nós nos tornamos aptos a utilizar essa energia para acelerar o nosso movimento interno e com isso desbloquear determinadas características ou determinados problemas, atingindo então um certo equilíbrio e se tornando isso bem mais rápido. É aí que se torna a energia curativa. Ela é curativa porque ela se tornou a fonte ou o movente do reequilíbrio. E esse desequilíbrio, em geral, ele é provocado por uma dessas forças que nós usamos mal em nós mesmos. Eu acho que hoje era mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem pelo problema técnico que nós tivemos. E era isso por hoje. Assim que tiver mais algum complemento, a gente volta a falar. Muito obrigado a todos e uma boa noite.